Olá, chamo Ana Carolina Alves e sou uma das organizadoras do evento Tea Talks, uma iniciativa do Clube Europeu e da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, do agrupamento de escolas Família Castelo Branco, em Vila Nova de Famalicão. Queria saudar João Tordo. Olá, boa noite. Boa noite, Carolina. Obrigado. Bem-vindo ao nosso agrupamento. João Obrigadíssimo, Tordo. Carolina. Obrigado pelo convite. João Tordo nasceu em 1975, publicou 15 livros e recebeu vários prémios, entre eles o Prémio Literário José Saramago 2009 e o Prémio IGQ. Foi finalista de muitos outros prémios, incluindo o Prémio Literário Europeu, o Prémio Fernando Namora, o Prémio Oceanos e o Prémio Pen Club. Os seus livros estão publicados em vários países, incluindo França, Itália, Alemanha, Hungria, Espanha, Croácia, Sérvia, México, Argentina, Brasil, Uruguai, Colômbia. Vive em Lisboa, gosta de andar de bicicleta e de tocar guitarra. João Tordo escreveu o seu primeiro romance aos 29 anos. 5 anos e um romance depois ganhou o Prémio Saramago. Este prémio, logo em início de carreira, surgiu como uma motivação ou como uma pressão ou responsabilidade extra? Isso é uma pergunta? Sim. Ok, pronto, ok. Obrigado às meninas que apresentaram e obrigado pela tua pergunta. Olha, na altura é sempre inesperado porque eu ainda estava no princípio de uma carreira, enfim, houve aí uma pequena incorreção. Não foi o meu segundo livro que ganhou o Prémio Saramago, mas foi o meu terceiro livro. E muito curiosamente, nessa altura eu trabalhava numa produtora de televisão, portanto escrevia guiões para cinema e televisão, mas o meu sonho era escrever livros e já estava nesse caminho, mas era um caminho ainda muito difícil de conseguir, porque quer dizer, somos muito poucos aqueles que em Portugal conseguem ganhar dinheiro com os livros, né? E isso sempre foi um sonho que eu tive, que era tornar-me escritor profissional. Não é? Eu estudei filosofia, depois tirei uma mestrado em jornalismo, a minha vida andou sempre um bocadinho pelas letras e pelos livros e pela escrita, mas o meu sonho desde criança era ser romancista profissional, não é? Escritor profissional. Bom, nesse ano, em 2008, quando publiquei um livro chamado As Três Vidas, eu tinha 32 anos, bem, e estava bastante cansado do trabalho que vinha fazendo, e houve ali um momento em que aconteceu ali uma coisa estranha, em que de repente eu dei o que se chama uma espécie de salto de fé, não é? Em que me despedi do trabalho que tinha e um bocadinho sem rede fui à procura de como é que eu podia ter uma vida de escritor, como é que eu podia, ao mesmo tempo fazendo aquilo que gosto, também ganhar a vida com isso. E a primeira coisa que fiz foi, com algum dinheiro que tinha posto de parte, fui para o Algarve durante 3 ou 4 meses e escrevi o primeiro rascunho desse livro, As Três Vidas. Quando voltei para Lisboa, pronto, comecei a fazer alguns trabalhos freelancer, mas enfim, nessa altura tinha uma situação económica ainda um bocadinho precária e os livros rendiam pouco ou quase nada. E de repente, no final desse ano, recebi o Prémio José Saramago, que é um prémio que, na altura, quer dizer, hoje continua a ser importante, mas na altura, porque éramos poucos ainda a terem recebido o prémio, tinha mais importância, era um prémio que tinha muito impacto comercial. E de repente os meus livros passaram a vender 10 vezes mais por causa do prémio e de repente esse salto de fé, não é? Que é uma coisa estranha de uma pessoa contemplar. O que eu quero dizer com salto de fé é um momento na nossa vida em que nós de repente percebemos que não basta, não é só uma ideia, não é? Há uma definição de fé que eu acho muito engraçada, é como nós estarmos aqui no chão, não é? E olharmos lá para cima e vemos um tipo numa corda bamba com aquelas varas, sabem? Aqueles tipos que se equilibram numa corda bamba. E nós podemos estar cá em baixo no chão seguros, dizer, eu tenho fé que o tipo vai conseguir atravessar a corda bamba e chegar em segurança ao outro lado. Mas isso não é fé. Fé é uma pessoa pôr-se às cavalitas dele, não é? E aí é que toca-nos a nós, não é? Porque se ele cair, nós também caímos. E portanto foi mais ou menos isso que eu fiz.
tinha 32 anos, pensei, ou é agora ou é nunca. Portanto, apostei nesse livro, o livro saiu, também por uma conjugação de sorte, de uma série de circunstâncias, ganhei esse prémio e depois, a partir daí, as coisas encaminharam-se mais facilmente para poder ter uma vida como escritor, embora eu faça muitas coisas que não estão diretamente relacionadas com os livros só. Também vou continuando a escrever séries de televisão, às vezes, algumas séries que se calhar vocês conhecem, outras se calhar não, e vou também fazendo trabalhos de tradução e dou aulas também. Obrigada. O ano da morte de Ricardo Reis, de José Saramago, põe-nos a par do contexto europeu assolado por regimes e ideologias fascistas e opressivos, dos quais Reis é vítima, tendo sido interrogado pelo maior órgão repressivo português, a PIDE, onde qualquer pessoa poderia ser considerada suspeita. Há referência aos regimes ditatoriais, não só de Portugal, mas também da França, Itália, Alemanha e Espanha. Relativamente ao livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, o João refere que Saramago usa a Europa inseminada pela corrente do fascismo como pano de fundo para um dos grandes truques de magia da literatura, ressuscitar o heterónimo vivo de um poeta morto. Já usou de alguma forma a Europa em algum dos seus livros? Caso não, por que não aliar um enredo europeu indo ao encontro dos interesses atuais dos jovens? Pois esse livro do José Saramago é talvez dos meus romances favoritos, é um livro extraordinário, que aliás agora acho que faz parte do plano de leituras, não é? Do 11º ano, será? 11º, pois. E é um livro extraordinário, porque é um romance que une uma espécie de realismo mágico em que o Saramago ressuscita uma personagem que nunca existiu. O Ricardo Reis era um heterónimo de pessoa, era uma personagem ficcional. E no livro a pessoa é que é o fantasma, é uma espécie de fantasma que de vez em quando aparece no quarto do Ricardo Reis e tem umas conversas muito giras sobre o sentido da existência, sobre a vida e a morte e não sei o quê. Mas é um livro que demora algum tempo a entrar-se nele, não é um livro imediatamente acessível. É um livro que tem uma toada lenta e melancólica, mas é um livro muito bonito e eu acho que de todos os livros do Saramago é aquele em que nós mais conseguimos sentir o verdadeiro tema saramaguiano, por assim dizer, que eu acho que é a solidão. É um livro sobre uma enorme solidão dentro de uma Europa que, nessa altura, de 1936, quando o livro acontece, está a ser assolada pelos vários regimes fascistas que se foram erguendo. Não é? O Mussolini em Itália, o Franco em Espanha, o Salazar em Portugal, fora, claro, o Partido Nazi na Alemanha, que mais tarde provocou a Segunda Guerra Mundial e que vitimou milhões de pessoas. E, portanto, essa ascensão dos regimes totalitários está muito presente nesse livro. E o Ricardo Reis, há uma frase do Ricardo Reis poeta, que é obviamente escrito pelo Fernando Pessoa, em que ele descreve sábio é aquele que se contenta com o espetáculo do mundo. Eu acho que o que o Saramago quis fazer, à sua maneira, um bocadinho de intervenção, não é? Foi colocar o espetáculo do mundo perante o Ricardo Reis, ou seja, colocar uma personagem ficcional numa Lisboa real, de 1936, e perguntar-se, então, mas te contentas com este triste espetáculo, não é? que estamos a assistir? Em relação à Europa, eu sou um escritor muito europeu, embora às vezes as minhas histórias transitem para outras geografias, Estados Unidos, enfim, onde eu vivi há algum tempo, mas sou tendencialmente um escritor europeu e portanto, eu acho que essa geografia, não é? O meu último romance, por exemplo, não é um romance que faça viagens pela Europa, mas é um romance que fala de uma Lisboa que já não existe, da Lisboa de 1973, mesmo antes de eu ter nascido, eu nasci em 75, e portanto parece-me que por mais que eu queira afastar-me, a minha raiz é europeia e os escritores europeus sentem todos muito isso, que nós não somos, nem escrevemos, nem pensamos da mesma maneira que pensa um escritor mexicano, nem que pensa um escritor americano, nem que pensa um escritor da Índia. Há uma maneira de ser e uma maneira de
de nos relacionarmos com nós próprios e com os outros, que é muito europeia, seja isso. Não sei bem o que é que isso significa, mas acho que tem a ver com termos a ideia de que lidamos com uma tradição muito antiga, não é? Ao passo que os americanos, sendo uma nação relativamente recente, não é? Tem 260 anos, 270 anos de existência formal, enfim, nós somos uma nação muito mais antiga, mas isso não significa não significa que a influência americana sobre o mundo não seja vastamente superior à influência europeia, se calhar, mas enquanto escritor eu sinto-me muito europeu, sim. Muito obrigada pela sua resposta. Nada. Bem, como já foi referido pela minha colega Clara, os seus livros estão publicados em vários países, nomeadamente no continente europeu. E a minha pergunta é se sente que foi bem recebido no mercado europeu. Olha, é uma pergunta difícil de responder, Maria, porque os escritores portugueses normalmente têm muita dificuldade em serem traduzidos. Uma das coisas mais difíceis é tu sendo português, conseguires fazer com que os teus livros sejam traduzidos fora. E isso já não depende de mim. Isso são agentes internacionais que tratam dos direitos das obras e depois tentam convencer as editoras estrangeiras a publicar. Eu tive ali alguma sorte no princípio, porque houve uma editora em França muito conceituada, a Actes Sud, que quis apostar nos meus livros e, portanto, isso depois abriu as portas também para a Alemanha e para outros países que são importantes em termos de vendas e de reputação do escritor, não é? Mas confesso que não é muito o meu papel. Eu depois vou a esses países, não é? Quando os livros saem, depois sou convidado para ir lá e fazer apresentações, etc. Mas a presença portuguesa dentro das livrarias estrangeiras é muito pequenina, não nos podemos iludir, continuamos a ser um país bastante periférico e a literatura portuguesa é conhecida basicamente por dois nomes, não é? Quer dizer, o Saramago, Fernando Pessoa, o Lobo Antunes, em alguns países, e, por exemplo, Camões, não é? mas de resto são muito poucos aqueles que conhecem a literatura portuguesa, o que é uma pena, obviamente, porque nós temos magníficos escritores, sobretudo desta geração. Há uma nova geração que está a fazer, que trabalha muito e que trabalha muito bem, mas infelizmente ainda somos muito pequeninos e vamos continuar a ser, acho eu, não é? Esta coisa de facto há uma diferença enorme da exposição, não é? Quer dizer, por melhor que um escritor português seja, não é? Nunca terá a visibilidade que tem um Cristiano Ronaldo na área do futebol, nem que terá um tipo que nas ciências consiga desenvolver uma vacina para o Covid, por exemplo, não é? Portanto, a literatura sendo uma coisa já um bocadinho de nicho, também os escritores acabam por ser presenças um bocadinho de nicho. Depois há casos como o Saramago, não é? Que de repente extravasaram todas as fronteiras, mas porque recebeu o Prémio Nobel. E não só porque recebeu o Prémio Nobel, porque houve muitos que receberam o Prémio Nobel e que não são conhecidos como o Saramago é. O Saramago teve a vantagem de receber o Prémio Nobel, ser o primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prémio Nobel. À parte disso, também, a seguir a ter recebido o prémio, viajou o mundo inteiro. E, portanto, isso também lhe deu um enorme acesso a outros países e se fores ao México, por exemplo, eu estive no México há 2 anos, na Feira Literária de Guadalajara, e o Saramago é um nome enorme lá, as pessoas adoram o Saramago, enfim, é o México, não é? Um país que, em princípio, não terá muito a ver com o nosso. Mas enfim, que eu saiba, é um caso único do escritor português que atravessou as fronteiras desta maneira. Diogo. João Antunes, lemos numa entrevista do Jornal Público, 7 de outubro de 2020, e passo a citar: se me dissessem que tinha de escrever os meus livros outra vez, ia serrar a madeira. O que significa exatamente isto? Significa que se tivesse que escrever os meus livros todos outra vez, ia serrar a madeira.
ia ter uma profissão menos de cabeça e mais de corpo, ia fazer trabalhos manuais. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se me dissessem que eu agora tinha que começar tudo outra vez, eu não tinha, já não tinha forças para isso. É um bocadinho aquela questão porque acho que a jornalista me perguntou isso, se tivesse que fazer tudo outra vez, o que é que faria diferente? E eu faria tudo, se tivesse que começar tudo outra vez, faria outra coisa qualquer. Eu acho que tenho talento para muitas coisas, como acho que dava um bom taxista, por exemplo, porque sou paciente e gosto de falar com pessoas. Acho que podia compor bandas sonoras para filmes, que é uma coisa que eu gostava de fazer. Acho que podia ser chefe pasteleiro. Há muitas coisas que eu podia ter feito. Mas pronto, enfim, calhou ser escritor. Mas definitivamente não voltaria a fazer tudo isto porque não teria capacidade. Cada livro é um desafio, é uma experiência, não é? É uma coisa que demora muito tempo e que necessita de muita concentração e muito carinho, sobretudo. Não é? Há um lado que não é muito visto. O escritor tem que ter um grande afeto pela sua obra, por aquilo que está a fazer. E esse afeto vem da nossa condição mais natural, que é uma condição patológica, no sentido de patos. A palavra patos, que vocês calhar ainda não ouviram falar, é uma palavra que em grego significa sofrimento. Mas é muito engraçado, porque nós usamos a palavra patos em sentidos muito diferentes hoje em dia. Nós dizemos, estou tão apaixonado. Não é? E o que estamos a dizer, etimologicamente, é que estamos a sofrer imenso. Porque estar apaixonado vem de patos. Patos significa sofrimento. Bom, e para quem tem filhos adolescentes, sabe perfeitamente o que é que isso quer dizer. Porque um adolescente apaixonado aquilo é sofrimento para todo lado, não é? É sofrimento para os pais, para os colegas, para os namorados e namoradas. Ai, que estou a sofrer tanto e tal. Mas é giro isso, como a palavra patos tem esses sentidos todos. Compaixão, por exemplo, outra palavra que vem de patos, que significa estar na presença do sofrimento e podemos sofrer e podemos dar apoio àquele que sofre, não é? Compaixão, com patos. É? Ou empatia. A empatia é aquilo que é necessário para nós termos alguma identificação com uma personagem de ficção. Por exemplo, pensem lá nas personagens de ficção que vocês gostam, seja em livros, seja em filmes, é porque nós temos empatia com elas, ou seja, vamos sentindo as suas aflições, vamos sentindo as suas dores, vamos sentindo o seu percurso e temos um desejo de que aquela personagem ou ou aquele protagonista sobreviva apesar das circunstâncias difíceis, não é? E isso é uma das condições para que a ficção faça sentido, esta coisa de patos, não é? De sofrimento, embora não seja sofrimento no sentido em que nós estamos habituados a usar a palavra sofrimento. É sofrer por. Não é? Obrigada. Antes de mais, boa noite. Sendo um escritor com um currículo invejável, tendo até à data 12 romances publicados e vencido inúmeros prémios literários, sendo finalista de muitos outros, já se deparou com momentos de falta de inspiração, bloqueio, frustração e falta de criatividade? Se sim, como conseguiu ultrapassar todos estes momentos e continuar a escrever livros de extrema qualidade? Considera essa mesma frustração o motor que o faz escrever mais e melhor e a essência de uma boa escrita? Ou, por outro lado, vê esse sentimento como um obstáculo difícil de ultrapassar? Margarida, é difícil porque já tive muitos desses momentos. Já me aconteceu estar assim longos períodos sem escrever porque de facto fico... Mas acho que não tem necessariamente a ver com bloqueios. Eu não tenho exatamente bloqueios de escritor, tenho medo às vezes, medo de novas avenidas, medo de novos caminhos. E às vezes tenho dificuldade em desbloquear esses medos, não é? E quando de repente a escrita para aquilo que fizemos já não deixa de funcionar, não é? Ou seja, estar a repetir sempre a mesma coisa não faz sentido, portanto eu vou-me desafiando para tentar construir novas maneiras de contar e novas maneiras de narrar e livros que não sejam todos iguais uns aos outros, não é? Isso seria fácil, fazer sempre a mesma coisa. Mas como toda a gente, tenho medo, e o medo pode ser uma situação paralisante às vezes.
havia um amigo meu que me dizia que o medo é uma espécie de capricho dos nossos nervos, não é? Que os nossos nervos às vezes têm estes caprichos e nós ficamos com medo de fazer as coisas e porque, o que é que vai acontecer se eu fizer e tal, não sei o quê. E depois e ele deu-me um exemplo engraçado de uma experiência que se fazia nos Estados Unidos, nos anos 70, que os psicólogos pediam aos pacientes para fazer, que é uma experiência estranha para combater o medo, que era uma coisa assim do género. Portanto, imagina que vais para o Metropolitano aqui em Lisboa, não é? E que o Metropolitano para ali, desculpa, Lisboa não, no Porto, imaginemos, não é? E que para ali na estação de Campanhã, e de repente pões de pé e começas a gritar: senhoras e senhores, chegámos à estação de Campanhã, saem aqui, podem ter a praça, não sei o quê. Depois sentas-te outra vez. E na próxima estação, não sei qual é a próxima, imagina Vila do Conde, levantas-te, pões de pé e gritas: senhoras e senhores, chegámos à estação de Vila do Conde, saírem aqui, têm não sei o que à vossa direita, à vossa esquerda, ali ao mar e tal, e sentas-te outra vez. E o paciente não, a pessoa que tem medo, pergunta: então, mas isso serve para quê? E o psicólogo responde: serve para tu veres que se tu fizeres isto, não acontece nada. E é uma coisa estranha, não é? Porque nós temos muito a percepção de que se fizermos uma coisa deste género, que vai ser uma vergonha, que vamos ficar ridicularizados a vida inteira. Ninguém vai para o metro e de repente põe-se de pé e desata a acreditar o nome das estações. É como irmos para o cinema e de repente também do filme põe-se de pé e diz: não mates o gajo e tal. Não se faz isso, não é? Mas a experiência, que é muito contraintuitiva, não é? Nós normalmente, se temos medo de alguma coisa, tendemos a fugir dessa situação, não é? E portanto, o que é que a psicologia diz? Bom, então, mas isso, em vez de fugir da situação, você for propositadamente de encontro à situação, não é? E com as paralisias literárias, por exemplo, é exatamente a mesma coisa. É sentar-me e penso nessa experiência e penso: ok, então, mas o que é que acontece se eu for aqui por um novo caminho e depois isto correr mal? Não acontece nada. E já me aconteceu imensas vezes, não é? Depois chego ali à página 50, ou à página 100, ou à página 150 às vezes e percebo: olha, afinal, este caminho não está a funcionar. Mas no fundo não aconteceu nada. Pronto, perdi ali umas semanas de trabalho, perdi um mês de trabalho, perdi 2 meses de trabalho. Não é o fim do mundo, não é? Outro dia estava a ler estava a ver um vídeo do Anthony Hopkins, não sei se vocês sabem quem é, que é um ator inglês. O Anthony Hopkins fez uns filmes muito conhecidos nos anos 90, um deles chamava-se O Silêncio dos Inocentes, não sei se vocês viram. Ele fazia The Hannibal the Cannibal. Nunca viram estes filmes? Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Eu sei quem é. Pronto, é um ator já com 80 anos, etc. E ele o outro dia estava a fazer fez um vídeo porque era o aniversário dele, e no final do vídeo dizia uma coisa muito gira, dizia: não se esqueçam nunca que como é que era? Hoje é o amanhã com que eu ontem estava tão preocupado. Que eu achei que é uma frase brilhante, é mesmo aquela sensação que nós temos muitas vezes de que a nossa preocupação excessiva com as coisas, não é? E sempre que eu tenho esta preocupação, lembro-me desta frase: sim, mas hoje é o amanhã, com que eu ontem estava tão preocupado, e afinal o dia não foi assim tão mau, não aconteceu nada de especial, ainda tenho 2 braços e 2 pernas. Portanto, o medo também se combate assim, não é? Também se vai combatendo desta maneira. Muito boa noite. Queremos também perguntar, um dos livros que o marcou mais foi o Crime e Castigo de Dostoiévski. Queremos saber o que o motivou a ler este livro, o que o marcou mais de facto e se tem uma idade recomendada, a partir de que idade é que o recomendo para ler. Olha, o Crime e Castigo é um daqueles livros, eu por acaso li-o aos 13 anos, mas não acho que seja recomendável, porque eu era um leitor muito voraz e naquela altura também não havia tantas preocupações éticas, não é? Que eu acho que são boas de se ter. Eu também li o Lolita quando tinha 16 anos e não é um livro recomendado para uma pessoa de 16 anos, é um livro difícil, é um livro sobre temas que, enfim, hoje em dia são muito polémicos
O Crime e Castigo é um livro muito fácil de ler, não tem qualquer dificuldade de linguagem, é um livro entusiasmante quando se chega ali a... mas é um livro difícil, porque é um livro em que o protagonista, à página 50, já assassinou 2 mulheres. Não é uma coisa fácil enfim, de aceitar, não é? É um protagonista muito perturbado, o Raskolnikov, mas depois é um livro muito poderoso emocionalmente, porque o Dostoiévski consegue fazer com que nós nos alinhemos com uma personagem, com um protagonista que à partida é um tipo que faz coisas, que faz uma coisa terrível. Né? E a literatura às vezes tem esse poder de nos conseguir fazer alinhar com protagonistas que são duvidosos moralmente. Né? E portanto, eu não sei, eu li com 13 anos, fiquei muito perturbado com o livro, no sentido em que não sabia que a literatura podia ser aquilo. Não é? Eu até essa altura lia coisas mais juvenis, lia o Sherlock Holmes, lia a Agatha Christie, lia o Júlio Verne, não sei se ainda se lê hoje em dia, coisas mais juvenis. Mas depois, quando descobri o Dostoiévski, de repente a literatura passou a ser uma coisa diferente, não é? Passou para outro nível. E a partir daí, eu acho que tudo o que eu vim fazendo, mais cedo ou mais tarde, foi tentar reproduzir aquela sensação. A sensação que tive ao ler o Crime e Castigo. Acho que toda a minha obra é uma tentativa de reproduzir esse sentimento de estar completamente imerso num livro e não conseguir sair dali. Ou não querer sair dali. Obrigada. Nada, obrigado. Boa noite. Numa entrevista ao Diário Digital, afirmou: no fundo, escrevo para não estar sozinho. Vê a escrita como um exercício autobiográfico em que as personagens passam a fazer parte de si, do seu cotidiano? Obrigada. Obrigado, Kika. Olha, sim, são muito parte do meu cotidiano e às vezes até falo com elas. Ainda hoje falei com uma personagem à tarde. Sim, é engraçado porque é muito verdadeiro, não é? A vida cotidiana, não é? Tem muito de, enfim, nós achamos que o real é isto que nos vai acontecendo à nossa volta, etc. Mas num livro, não é? Num romance, nós temos uma espécie de realidade condensada, não é? É como se tirássemos as partes todas da realidade que não têm muito interesse, que são chatas, e ficássemos só com a parte mais interessante. É um bocado isso que é um romance, e essa parte interessa-me muito. Há um escritor inglês que se chama Graham Greene, que é dos escritores que eu mais gosto. Eu tenho assim uma paixão assolapada pelo Greene. É um escritor que escrevia ao mesmo tempo romances, também escrevia policiais, mas é um escritor absolutamente maravilhoso, e o Graham Greene define muito assim a literatura como a escolha de um momento particular da experiência humana e o desenvolvimento dessa escolha. Ou seja, por exemplo, ele tem um livro que também é um filme de 1999, creio eu, chamado O Fim da Aventura, The End of the Affair, que é um livro lindíssimo. É um livro pequenino, tem para aí 100 e tal páginas. Se querem ler o Graham Greene algum dia, comecem pelo Fim da Aventura, que é um livro sobre um homem chamado Morris, que é um escritor em Londres, que tem uma relação com uma mulher chamada Sarah, sendo que a Sarah é casada com outro homem. E portanto é o que os ingleses chamam affair. Portanto, eles são amantes. E há uma certa altura da história em que, sem querer estragar muita história, a Sarah está em casa do Morris, e o livro passa-se em 1940 e qualquer coisa, durante o Blitz de Londres, que foi quando, da Segunda Guerra Mundial, os alemães passaram com os aviões por cima da cidade de Londres e bombardearam a cidade. E a casa do Morris é bombardeada. E o Morris está no patamar das escadas, caído, quase morto, ou pelo menos a Sarah interpreta que ele está morto. E ela nesse momento faz uma promessa a Deus. Ela promete a Deus que se o Morris
sobreviver que ela nunca mais o vê. E pronto, e o livro parte dessa história muito tocante de amor, não é? De uma promessa, porque o Morris depois sobrevive, obviamente, e a Sarah deixa de estar com ele porque fez essa promessa a Deus, não é? E quer cumprir a sua promessa, e é um livro muito... E isto para dizer o quê? Que os grandes romances, para mim, não são sobre grandes histórias. Ou seja, claro, há romances sobre grandes histórias. Obviamente, o Guerra e Paz é uma grande história. Mas os melhores romances, para mim, são sobre pequenas histórias. Histórias de pessoas muito normais, muito comuns, muito como nós, que por uma razão ou outra têm um momento de hesitação. Isto foi o meu sobrinho que acabou de me trazer comida chinesa. Um momento de hesitação, ou uma promessa, ou um segredo, ou qualquer coisa desse género. No meu último livro, que se chama Felicidade, também tem alguma coisa parecida. É a história de um rapaz de 17 anos que vive em Lisboa, em 1973, e que está apaixonado por uma rapariga que tem duas irmãs gêmeas, trigêmeas, portanto. Ela chama-se Felicidade e as irmãs chamam-se Esperança e Angélica. E o rapaz... E eu queria escrever um livro sobre uma experiência muito particular, em que a primeira vez que eles estão juntos, ou seja, a primeira vez que eles fazem amor, não sei se esta expressão é permitida aqui neste Zoom, mas vocês com certeza que já ouviram. Obrigado, Matias. A primeira vez que eles fazem amor é também a última. Não vou explicar porquê, mas eu queria juntar as duas componentes fundamentais da nossa experiência de viver, que é Eros e Thanatos, que são duas entidades gregas da antiguidade, que uma representa o amor e a outra representa a morte. E ao juntar essas duas, Eros e Thanatos, no mesmo momento, o livro parte daí, não é? Parte dessa experiência. E também é uma experiência enfim, uma experiência extraordinária na vida de alguém comum. Eu acho que é um bocadinho isso a literatura. Obrigada. De nada, Kika. Formou-se em filosofia e mais tarde estudou jornalismo e escrita criativa em Londres e Nova Iorque. Considera que um bom escritor deve continuar a procurar formação ou apenas confiar na sua capacidade criativa? Obrigada. Quem é que fez a pergunta? Desculpa. Fui eu. Sim, Mafalda. Ok. Eu acho que hoje em dia é mais fácil encontrar esse tipo de caminhos, não é? Há muitos cursos de escrita, há muitos cursos de escrita criativa, há muitos cursos disto e daquilo, mas parece-me que o escritor tem sempre um bocadinho... Joana, então... desculpa. É que a minha irmã acabou de levar um molho de soja. Okay. E... o que é que eu estava a dizer? Sim, mas o escritor faz sobretudo lendo, não é? É uma experiência que não pode ser divorciada da leitura. Não dá para é impossível um escritor tornar-se um grande escritor ou um bom escritor sem ler muito ou sem ter lido muito. E por isso é que eu acho que esta coisa, antes da pandemia e depois da pandemia, com certeza que voltarei a fazer isso, ia a muitas escolas secundárias falar com pessoas da vossa idade, não sei que idade vocês têm entre 16 e 18, não é? Ia muito falar com alunos das escolas secundárias e dentro de uma sala, às vezes de 100 alunos, havia 5 ou 6 que tinham interesse
por livros e gostavam de ler, etc. Somos sempre poucos, não é? Há sempre, para cada leitor, há sempre 100 assinantes do Netflix, não é? Netflix é mais fácil. A leitura exige um bocadinho mais de nós, mas também é muito mais recompensadora. Isso é uma garantia que eu vos posso dar. Mas, e portanto esta coisa de se uma pessoa se tornar escritor começa por se tornar um leitor, né? E ler muito é absolutamente fundamental, e ganhar gosto e aprumar o gosto e perceber eu gosto disto e não gosto daquilo. Às vezes há coisas que as pessoas dizem que são extraordinárias e que eu não gosto, escritores muito famosos que não têm apelo nenhum para mim, e portanto vamos fazendo as nossas escolhas, mas parece-me que o escritor se faz sobretudo disso e depois também de respeitar a sua tradição literária e ir tendo paciência para os seus fracassos. Porque grande parte da vida da escrita, sobretudo os primeiros anos, são anos de fracasso. É tentar, aquilo não sai bem, a pessoa ainda não encontrou a sua voz, etc. E encontrar uma voz própria é muito difícil, não é? Nós temos esta ideia um bocado metafísica de que o Saramago um dia acordou e de repente escreveu o Memorial do Convento, ou por exemplo, Vontade do Chão, etc. Não, quer dizer, o Saramago escreveu aqueles livros porque antes disso teve décadas de trabalho. Né? Sentado à secretária a escrever outras coisas que não são conhecidas hoje em dia, mas foram essas décadas de trabalho que depois lhe permitiram aquela voz única e irrepetível que ele ganham nos seus livros. Portanto, a minha esperança também é essa, é que um dia a minha voz também seja única e irrepetível e porventura também seja, também fique para a história, não é? Mas se não ficar também não tem problema, mas também já estarei morto, não vou estar cá para ver. E portanto, outro dia li uma coisa muito gira acerca da morte, escrita pelo Cícero. Dizia assim: na morte ou nos sentimos melhor ou então não sentimos nada, que eu acho que é ótimo. Assim, uma perspectiva bastante interessante sobre morrer. Nós temos assim medo de morrer, não, mas das duas uma, ou te sentes melhor ou então não sentes nada. Pior não parece que possa, quer dizer, não é que a vida seja desagradável, a vida é muito agradável, mas todos os sentimentos maus vamos passando por eles, não é? E também, mas pronto. Obrigada pela sua resposta. Nada, Leonor. Em 2020, publicou o Manual da Sobrevivência de um Escritor. Foi um título escolhido já sob a influência da pandemia ou foi mesmo uma ironia do destino? Para além disso, como vê a situação da cultura e dos seus agentes e a forma como o governo tem ou não tem apoiado os mesmos, sendo que as suas atividades e, consequentemente, os seus rendimentos quase desapareceram no último ano? Não, caramba, se tivessem desaparecido totalmente neste último ano, eu não estava aqui a falar com vocês, estava a descascar batatas num restaurante para pagar a renda. Portanto, não desapareceram. Graças a Deus que continuam-se a vender livros e eu continuo a ter trabalho. Mas qual é que era a primeira pergunta? Era sobre Sobre o livro que publicou no último ano. Sim. Não, olha, esse livro eu vinha escrevendo há 7 anos. Foi um livro que é uma coleção de pequenos ensaios que eu fui escrevendo sobre o ofício de escrever, não é? Portanto, fui colecionando os ensaios durante 7 anos, desde 2014, e depois publicámos em 2020, mas o título não tem absolutamente nada a ver com a pandemia, já estava muito decidido antes da pandemia. Pronto, por acaso calhou bem, e depois também foi esquisito a seguir ter publicado um livro chamado Felicidade durante a pandemia, também parece que estou a gozar com as pessoas, mas o Manual de Sobrevivência é um dos livros mais engraçados porque é uma espécie de estudo da minha própria profissão, não é? E das minhas dificuldades, das minhas insuficiências também, como escritor e humanas, e também um desafio a quem quer escrever. O livro está escrito assim num tom bastante provocador, que é propositado. E tenta por um lado, de desconstruir a vida de escritor, não é? A vida de escritor que uma pessoa muitas vezes pensa, mas os escritores são criaturas
que vivem, que são inspiradas ou que têm uma... Bom, e se calhar temos alguma fatia daquilo que nós fazemos, que é inspiração, obviamente, mas grande parte daquilo que eu faço é trabalho diário e mundano e rotineiro, tanto como qualquer outra pessoa. Ou seja, acordar de manhã, resmungar um bocado com a vida, tomar café e depois ir para a secretária e eu preciso muito mais estar a fazer outra coisa qualquer, em vez de estar a trabalhar, mas infelizmente tenho que trabalhar mas depois quando começo a gostar daquilo que faço, aí sim, aí tenho uma enorme recompensa emocional, mas isso demora algum tempo e portanto as primeiras 100, 150 páginas de um livro normalmente têm esforço. E esse esforço é igual a de um... E eu chamo-lhe ofício porquê? Porque é igual a um marceneiro que começa a construir uma cadeira, não é? Que nunca foi feita com uma forma nova, começa pelas pernas, aquilo lá dá-me trabalho, tem que se medir, tem que se não sei o quê, será que está estável, etc. Depois quando começa a construir a cadeira, as últimas partes já são de pintura e decoração e já são agradáveis, etc. É exatamente o mesmo processo. Ou de construir uma casa, por exemplo. As fundações têm que estar bem postas, não é? E, portanto, a partir daí consegue-se fazer muito, mas também é um livro um bocado para alertar não será a palavra, mas para dizer a quem quer ser escritor, por um lado, que é uma profissão que nem sequer chega a ser uma profissão, é um ofício, não é? Que traz consigo muitas dificuldades. Por outro, que se há coisa que um escritor precisa é ter compaixão consigo próprio, não é? Com o facto disto de ser um ofício que não se deixa aprender. Não é? Eu quanto mais anos passo a escrever, mais percebo que não aprendo. Ou seja, o que eu vou fazendo é mudando, vou tentando novos caminhos, mas não se aprende. É estranho, porque ao contrário de um carpinteiro que pode reproduzir a mesma cadeira 100 vezes, eu não posso reproduzir o mesmo livro. Não é? Todos os livros são uma experiência nova e, portanto, é desgastante do ponto de vista psicológico, mas pronto, é vida, é assim. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Como referiu há pouco, em Portugal é difícil ganhar dinheiro a escrever. Tem algum conselho para quem quer começar a fazer da vida escrita sem andar assim um bocadinho perdido, como referiu há bocado que tinha andado? Que hoje em dia é mais fácil? Eu acho que um bom conselho para quem quer fazer da escrita a sua vida é não fazer da escrita a sua vida. É mesmo fazer uma coisa qualquer que seja útil, enfim, não é que a escrita não seja útil, mas no sentido do útil, não é? O útil é uma palavra que tem mudado muito nos últimos séculos. No século XVII, o útil era um jovem aprender as artes e aprender os pintores da época, os escritores, etc. E, enfim, o útil com a Revolução Industrial passou a ser o comboio que leva as mercadorias e hoje em dia o telemóvel enfim, todas as coisas úteis que nós chamamos úteis. Mas o útil no século XVII era a arte. E o inútil era o comboio ou as pessoas que trabalhavam no campo e isso era considerado inútil. Portanto, eu acho que ter uma profissão que não tenha nada a ver com a escrita é capaz de ser uma excelente ideia, porque a escrita não é garantida, não é? É tudo menos garantida. Portanto, eu não estudei, eu quando fui para a faculdade tirei filosofia, pronto, foi um bocado assim arrojado da minha parte, mas os meus pais também não me obrigaram a nada, não é? Mas o facto é que ao terceiro ano de faculdade comecei a trabalhar como jornalista e se eu quisesse ter continuado, teria uma vida muito mais infeliz do que tenho hoje se tivesse continuado a ser jornalista, mas eu tinha uma profissão, não é? Então eu acho que arranjar uma profissão é uma boa ideia, enquanto a escrita não vem, porque a escrita não chega aos 18 anos, nem chega aos 20, nem chega aos 25, é difícil. É difícil um escritor fazer-se tão cedo, pelo menos na minha experiência, não é? E portanto parece-me uma boa ideia que a escrita seja uma coisa que se faz à parte até se tornar aquilo que fazemos a tempo inteiro. Faz sentido isto, não sei. Sim, basicamente é fazer como um hobby mais a sério e ver no que dá. Exato, sim.
Sim, ver o que dá, sem descurar que a vida tem uma... não para, não é? E, portanto, quando chegamos ali aos 21, de repente, 22 anos, é preciso alugar um apartamento, é preciso pagar uma renda, é preciso fazer uma série de coisas que uma pessoa não pensa quando tem 15 ou 16 ou 17 ou 18 e de repente a vida começa a exigir-nos essas coisas e parece-me insensato não ter uma salvaguarda, não ter uma profissão que possa sustentar. É um bocado como havia um velho editor da nossa praça que dizia que publicava os livros de que não gostava para poder publicar aqueles de que gostava. O que é que ele queria dizer com isto? Ele publicava os best-sellers, não é? Aquelas coisas que vendem muito, aquelas porcarias que vendem muito, não é? Para depois poder publicar os bons escritores, que eram aqueles que vendem pouco. E portanto é exatamente a mesma coisa. Se uma pessoa, por exemplo, se eu tivesse agora 16 anos, não é? E quisesse muito ser escritor, se calhar fazia-me sentido tirar um curso de línguas ou de, não sei, que pudesse dar a salvaguarda de poder ser professor, por exemplo, ou de poder, não sei. Acho que partir para a vida pensando eu vou ser escritor e isto vai dar certo é um risco demasiado grande para ser tomado dessa maneira. João, e porque o sushi aguarda, vou passar ao Simão. Obrigado. Bem. Não é sushi, é comida chinesa. Bom, ok. Percebi sushi, comida chinesa. Vamos lá. João, sabemos que hoje é um dia especial para si. Agradecemos a sua disponibilidade para este encontro. Foi um privilégio ter connosco um dos melhores escritores portugueses da atualidade, que reúne tanto de gênio como de simplicidade. O nosso muito obrigado. O que é que se passa com a net? Um bocadinho só. Um grande abraço ao seu pai. Obrigado. E boa festa, não é? Agora vai começar. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite e bem-aja. Obrigado a todos. Obrigado.